que eu achei. O nome da nossa lição: Jesus, o modelo de humildade. Tá dando para enxergar? Essa luz aqui não dá para apagar? É de emergência? Tá bom. Mas dá para enxergar aí atrás? Perfeitamente? Então hoje, ao invés... ficou melhor. Nada como um técnico em nosso meio. Hoje, ao invés de nós entrarmos diretamente na lição 4, nós vamos fazer um breve resumo da lição 3 que nós tivemos na terça-feira passada. E pode passar o primeiro slide, por gentileza? Então, nós vamos recapitular rapidamente. Eu não queria correr nessa lição, porque é uma lição muito rica. No entanto, se não der tempo de eu terminar ela hoje, eu vou pedir a outra terça-feira para terminar, tá bom? É muito importante essa lição para a gente, para a nossa vida de fé. Mas antes, na terça-feira passada, nós lemos sobre o comportamento dos salvos em Cristo. Então nós falamos o quê? A unidade cristã na luta e a exortação ao amor fraternal e à humildade. Esses foram os versículos lidos, nós não vamos lê-los novamente, mas nós vamos falar resumidamente no próximo slide o que foi tratado ou o que nós deveríamos ter entendido desses versículos. Então o que Paulo ensinou? Ele ensinou que é importante para nós perseverar na prática, né? Não só falar, mas perseverar na prática do amor fraterno. O que é o amor fraterno? Amar o próximo, né? Utilizando aí humildade e santidade. Também Paulo disse, viver dignamente. O que é viver de forma digna? Uma forma assim que não tem escândalo, né? Não tem rusga, não tem mancha. É uma forma digna de viver conforme o Evangelho. Paulo estava falando, quando eu estou presente e quando eu estou ausente. Aí Paulo também instruiu os filipenses para andar no mesmo espírito. O que é andar no mesmo espírito? Viver em concordância, buscando o mesmo resultado espiritual. Nem sempre é ter a mesma ideia, porque nós somos pessoas diferentes, né? Nós temos outras concepções, mas nós precisamos ter um mínimo de união, né? Um mínimo de concordância. Como já foi dito aqui, uma vez o pastor Vanderlei falou, né? Nós estamos aqui, cada um pode ser que não concorde de um jeito que o culto vai, ou um outro jeito que o culto acontece, mas no fim, todos estão concordando com o propósito. Isso é importante. Unidade, né? E buscando então o mesmo resultado. A gente busca o mesmo resultado. A gente vem para a igreja para quê? Né? A gente vem aqui para quê? Nós temos sempre que ter isso em mente. Paulo também falou sobre a comunhão com os irmãos que vem, né, casando com a concordância aqui. Comunhão no quê? Além de ter comunhão na unidade, comunhão no batalhar contra o evangelho falso. Então quer dizer, todos os que estão aqui estão aprendendo para um único objetivo: aprender o certo e pregar o certo, ensinar o certo, porque senão de nada vale. Então a gente tem que agora pegar, absorver e batalhar junto. Ele está falando, agora que vocês estão juntos aí, entrem em comunhão e batalhem juntos contra uma mesma coisa, que é o falso evangelho, o falso ensino, as heresias. Viva em comunhão, Paulo está falando, porque vivendo em comunhão, você vai ter o seu ânimo fortalecido e a sua fé fortalecida também. Então Paulo está falando, não adianta você querer ser uma ilha, você precisa viver em comunhão. Ele pediu, e esse trecho muito legal, ele pediu aos filipenses para não se assustarem com aqueles que resistem ao evangelho. A gente não se assusta? Poxa, estou pregando, está claro como água, e essa pessoa resiste. Paulo é duro aqui. Ele fala assim, aqueles que resistem já estão caminhando para a perdição. Não se assustem. É terrível. Não se assuste, porque a perdição está certa. Eles estão escolhendo a perdição. Então não se assuste. Mas aquele que assume o desafio, né? Ele caminha na salvação. Ele caminha em direção à salvação. Aí ele também falou que os filipenses deveriam entender que o chamado do crente, como o próprio nome crente quer dizer, quem é crente crê em alguma coisa. Ele está falando aqui, que vocês não sejam somente crentes. Vocês não foram chamados só para crer, mas vocês foram chamados também para padecer.
pelo Evangelho. Isso inclui ser perseguido pelas coisas certas, como foi falado na terça-feira, ser zombado, ser ignorado, ser evitado. Não vamos chamar ele, né? Não vamos convidá-lo para esse ajuntamento, porque o pensamento dele é outro, não vai dar muito certo. Ou quem nunca sofreu bullying na escola por ser crente, né? Nesse final de semana nós estávamos reunidos em casa, cada um tinha um relato para falar, né? Um era chamado de freira, não sei o que mais, e assim continuou, né? Crentinho de Jesus, e assim vai. Mas quem assume já está preparado para isso. Quem assume o Evangelho tem que estar preparado para isso. Olha lá que casal quadrado, né? Eles têm um relacionamento monogâmico. É como se fosse algo estranho, né? Nossa, vocês não têm interesse de ter um relacionamento em 3? Vocês não têm interesse de trocar de casal? Né? E então, quem assume o Evangelho vai padecer esses questionamentos, né? Os questionamentos meio loucos para eles, para nós normal, né? E por último, bem resumidamente, Paulo pediu para os filipenses então se animarem, e quando se desanimarem, lembrarem dele. Você tem essa moral de falar assim para o seu irmão? Quando você desanimar, pense em mim, pensa na minha força. Foi isso que Paulo falou: quando vocês desanimarem, lembra de mim. Lembra de mim, para que eles tivessem o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Pois, procedendo assim, Paulo teria alegria. Paulo teria o gozo dele completo. Porque quem anda assim anda em unidade. E andar em unidade complementa o corpo. Esse foi o resumo da terça-feira passada. Agora estamos prontos para entrar na aula de hoje. Por quê? Sem esse resumo aqui, a gente não consegue adentrar a aula de hoje com contexto. Então vamos lá. Próximo. Hoje então a gente vai falar sobre o modelo ideal de humildade. Então lembrando do que Paulo acabou de falar, né? Até o versículo 3 vai falar assim lá de Filipenses: não façais nada por contenda, nem por vanglória, né? Mas por amor, mansidão. Hoje a gente vai ler Filipenses 2, versículos 5 ao 11. Foi lido na semana passada, mas nós vamos reforçá-lo hoje. Vamos lá. Tenham entre vocês podem ler com a minha versão aqui, tá? Que já está pronta. Leiam e de vez em quando olhem a foto ali, para ver se o versículo casa. Vamos lá. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou, em algumas Bíblias está escrito o quê? Usurpou, não teve por usurpação o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, olha só, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, presta atenção, nos céus, na terra e embaixo da terra. E por último, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora a gente vai mergulhar nesses versículos, tá bom? Vamos lá. Antes da gente mergulhar, a gente vai pensar um pouquinho sobre humildade, né? Humildade. Humildade, quando a gente fala de humildade, é falar de modéstia, é falar de simplicidade de coração. A humildade, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Isso significa que ser humilde é contranatural, não é do nosso instinto ser humilde. Nós não somos humildes, nós nascemos orgulhosos.
nós devemos orar e procurar oportunidades para exercitar a humildade. Então ela precisa ser aprendida. Ela muitas vezes não é visível. E aí com quem a gente vai aprender? O versículo que eu coloquei ali em cima. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprendam o quê? Eu sou manso e humilde de coração. Quem falou isso? Jesus. Então ele está falando assim, aprenda comigo. Porque eu sou exemplo. Eu sou manso e humilde de coração. Então aqui um quadrinho bem simples. Humildade. O que é, o que não é e o que é. Então olha só, muitas vezes nós temos um conceito errado. Nós falamos assim, nossa, o irmãozinho veio para a igreja, coitadinho, veio com a roupa rasgada, veio tudo sujo, tão humilde. E aí você vai oferecer ajuda para aquele irmão fala assim, não preciso não preciso da ajuda de ninguém. Então humildade é visível? Muitas vezes você vai ver alguém maltrapilho muito orgulhoso. Vai te pedir ajuda, você vai dar, e ele vai falar assim, nossa, você só pode dar isso? Né? Outro dia minha mãe estava em frente a uma loja de bolos, uma mulher abordou ela e falou assim, ela não pediu o bolo, ela falou assim, não vai pagar um bolo para mim não? Nossa! E a minha mãe tinha dado para ela uma contribuição. Ela falou assim, não, mas não é capaz de pagar um bolo? Então assim, existem pessoas e pessoas. E aí você vai olhar uma pessoa que chega num carrão, você vai falar, olha que soberbão, às vezes é um humilde. Porque o Senhor vê de dentro para fora. Então olha só, o que humilde não é? Se diminuir. Irmão, você pregou muito bem. Ah, não preguei nada. Eu sou um verme. Por dentro está falando assim, arrasei. Mas por fora, ele é um coitadinho. O pastor Vanderlei chama para pregar, ele fala, não, de todos eu sou o menor, eu não sei falar. Mas por dentro ele fala assim, se o pastor Vanderlei falar, tá bom então, por que não me convida? Por que não me convida? Eu sei falar, eu sei pregar muito bem. Então por fora é um coitadinho, por dentro se acha incapaz. Isso não é humildade. Ter baixa autoestima também não é humildade. Se anular não é humildade. Jesus nunca teve baixa estima e mesmo assim foi mais humilde. O que é a humildade? Segundo a Bíblia, reconhecer quem Deus é. Humildade não é falar assim, eu sou humilde. Porque a partir do momento que você pensa que você tem humildade, você não tem. Sou muito humilde, já era, já não é mais. Exercício de humildade é você reconhecer quem Deus é, o lugar que Deus ocupa no universo e o lugar que você ocupa no universo. Todo dia você tem que fazer essa reflexão. Olha para uma montanha e fala assim, olha que montanha grande e olha o meu tamanho. Olha o quanto está distante a lua da terra e olha o meu tamanho. Olha como Deus é grande. Quem sou eu? Reconhece quem é Deus, a humildade. O humilde, ele reconhece quem ele é diante de Deus. Então ele sabe que diante de Deus ele é eleito, ele é justificado, ele é perdoado, ele é santificado diante de Deus. Ele vive sem precisar se exaltar. Então ele não fica tentando provar o quanto ele é bom. Ele vive normalmente e o proceder dele faz com que as pessoas percebam se ele é bom ou não, se ele merece um elogio ou não, né? A Bíblia fala que é melhor a gente ser elogiado do que a gente se elogiar, né? Ter uma visão correta de si, o que eu falei no início, quem é Deus e quem sou eu. Sem exagero, nem para mais e nem para menos. Aquilo que eu falei, ó pobre coitado que sou, e nem assim, ó top, magnífico das galáxias que eu sou. Não, nenhuma das duas. Porque Jesus sabia quem ele era. E mesmo assim ele foi humilde. Então, e aí ele falou, por isso que ele falou, aprenda de mim, porque eu sou humilde e manso. Então
você, quando você for aprender de humildade, você não vai olhar para o seu irmão. Você não vai procurar exemplo do seu irmão. Ah, mas o fulano não foi humilde, por isso eu estou maior. Você não pode se balizar com o seu irmão, porque seu irmão é igual a você. Eu quero ver você se balizar com Cristo, cuja régua de santidade é altíssima. Então não é porque ele faz que eu faço, porque ele não foi humilde eu também não vou ser, porque ele não foi eu também não vou, porque ele falou eu também vou falar. Não é ele, não é o seu irmão a sua régua é Jesus. Então ela é um pouquinho mais complicada. E aí a humildade, ela não é um convite para o crente, ela é mandatória na vida de um cristão. Veja, nós estamos estudando aqui, entendendo que todos aqui são salvos em Cristo. Para os salvos em Cristo, a humildade é mandatória. Nós não devemos nos assustar quando nós deparamos com ímpios que não são humildes. Nós devemos nos assustar quando nós deparamos com cristãos, ou que se dizem cristãos, mas são egoístas e orgulhosos. Isso deveria causar espanto na gente. Agora, o ímpio é normal. Quem é sujo, suje-se mais. É o que a Bíblia fala. Então a gente não tem que se espantar. Agora, espanto é dentro da igreja. A gente vê o orgulho sobressaindo e o egoísmo sobressaindo. Isso é para causar espanto. E Jesus disse para aprendermos com Ele. Por quê? Porque Ele é o perfeito. Ele é o exemplo perfeito. E aí, quando a gente vê a importância que Deus dá para a humildade, a gente quer orar pela humildade agora. Tiago vai dizer: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Pedro vai dizer: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Crônicas vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é uma condição, se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei. Salmo vai dizer: Ele guia, Deus guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Provérbios vai dizer: antes da ruína eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Mais Provérbios: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Lucas vai dizer o que todo mundo fala: todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Deus valoriza a humildade. Agora sim nós vamos entrar na lição. Versículo 5. Todo mundo entendeu o que é humildade? Amém? Quem é humilde? Ah, o Antônio é humilde. Eu vou falar um pouquinho mais baixo, porque eu sou muito humilde. Então vamos lá. Vamos entrar agora no exemplo de Cristo na humilhação, então. Versículo por versículo, tá? Que a gente é assim, a gente quer falar que você saia daqui. Foram só 6 versículos, mas foram 6 versículos assim, dissecados. Nós vamos dissecar. Vamos lá. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Qual é o modo de pensar de Cristo Jesus? É o modo humilde. Que quer dizer o quê? Ele teve todo o poder e não exerceu esse poder por completo quando ele estava aqui na terra. Ele veio para servir. Na verdade, era para ele ter vindo para ser o quê? Servido. Mas ele veio para servir, ele inverteu os papéis. Ele escolheu servir com amor. Não é um modo de pensar que valoriza o orgulho. Por quê? Por que a Bíblia não valoriza o orgulho? Porque o orgulho gera competição, e a competição gera o conflito. Entende? Eu não estou falando do orgulho bom. Tem orgulho bom, né? O orgulho que você tem do seu filho. Poxa, meu filho, vamos citar os filhotinhos da Elaine lá, né? Tenho certeza que eles sentem muito orgulho de vê-los aqui no altar, né? A Natália, de ver o bebezinho dela aqui cantando, tão pequenininho, né? E Tauana, são orgulhos genuínos.
Você não está pegando o seu filho e colocando num troféu. Olha, pessoal, ele faz. São orgulhos genuínos que vêm acompanhado do quê? Glória a Deus, Senhor. Não é? Você está ali, você está falando, obrigada, Senhor. Nossa, meu coração está com muito orgulho, mas eu entendo que isso aí é o Senhor promovendo. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque Ele está aqui. Obrigada porque Ele gosta de um microfone. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque Ele teima, que Ele quer estudar, né? Que Ele não quer dormir, porque Ele quer ficar estudando. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque Ele se dá bem com os outros coleguinhas. Você sente orgulho, a professora chama e fala, olha, o único problema dele é que ele fala demais. Quem escuta isso, né? Acho que toda criança já escutou isso. Mas aí a mãe fala assim, do coração, no íntimo, a mãe fala, ainda bem que ele fala. Né? A mãe tem positividade em tudo, ainda bem que ele fala, vai ser um comunicador, vai ser um professor, vai ser um jornalista, né? Então esse orgulho não é ruim, mas o orgulho que gera competição, eu prego melhor, eu ensino melhor, eu canto melhor, ele gera competição, e a competição gera o quê? Conflito, briga, intriga. E aí, antes da gente ver essa parte aqui, a gente vai ver um exemplo aqui, ó. Eu só inverti. João 13:12, que diz assim: quando terminou de lavar os pés deles, Jesus vestiu sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Olha que ensino de amor. Não assim, agora que vocês sabem, não. Agora que vocês sabem essas coisas, vocês serão felizes se vocês praticarem. Um ensino de amor, né? Jesus falando ali. E Romanos, Paulo vai falar assim: mas nós que somos fortes, aqui ele está falando para crentes firmes, crentes velhos, ele está falando aqui, ó, nós que somos fortes, devemos suportar. Suportar não é só no sentido de, ai meu Deus, tem que aguentar. Não, suportar, dar suporte. Suportar as fraquezas dos fracos. E não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Ou seja, não é para agradar o seu próximo no que é bom para a destruição. Vamos ali, eu pago para você essa droga, eu pago para você essa bebida, eu pago para você... Não, é para edificação. Você vai estar ali para agradar o seu próximo, para ele crescer. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. Agora a gente vem para o versículo 6. Deu para entender o 5? Deu para entender? Então, tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo. Qual é o modo de pensar de Cristo? Modo humilde. Vamos lá. 6. Que mesmo, continuação de lá, tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, vírgula. Que, vai explicar por quê, qual é? Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou, não teve por usurpação ser igual a Deus. Vamos lá. Desde quando Jesus existe? Antes do Gênesis? Sim, Jesus estava lá. E aí João vai falar assim, estava lendo um comentário falando que quando João escreveu isso, já tinha passado mais de 40 anos que Jesus tinha morrido, e ele ainda tinha a mesma emoção para falar assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lindo, né?
Próximo. Entrando no 6, então, de forma certa. Mesmo existindo na forma de Deus. Vamos lá, vamos dissecar o texto. Forma de Deus. Forma de Deus. Como é a forma de Deus? Será que era uma forma, um fogo flutuando pela terra? Não. Forma de Deus não no quesito físico, mas sim no quesito santo, no quesito divino. E ainda assim, servo. E ainda assim, humilde. E ainda assim, escravo. Mas dentro, a essência. Então, olha só. Colossenses vai dizer, ele vai tentar explicar, Paulo vai tentar explicar. Ele, vê se você consegue entender, porque essa é uma doutrina importante para você nunca esquecer na vida. É crucial. Ele, Jesus, é a imagem, tenta entender isso aqui. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, quando ele entrou aqui na terra, ele representou Deus, que nunca ninguém viu. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então ele estava lá. Ele estava lá. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Olha isso. Quer sejam tronos, quer sejam soberanias, quer sejam poderes, quer sejam autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Glória a Deus. Será que Jesus tem poder? Hebreus, Paulo vai tentar de novo, ou o autor de Hebreus vai tentar de novo. O Filho, filho com quê? Letra maiúscula. O Filho, gente, olha isso. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ou seja, não é uma imaginação ali, ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra. Ele sustenta todas as coisas só com a sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Olha onde ele está hoje. Nas alturas. E aí, sendo tudo isso, ele desceu. Veio para cá. E aí ele não teve por usurpação. O que é usurpação? Trouxe aqui para vocês. Usurpar é algo que você deseja muito e quer possuir como? A força, tomado. Por isso que no grego é algo obtido até por roubo, ou qualquer coisa apoderada por meio de suborno, apossada. Então ele não pegou. Vamos falar o nosso brasileiro? Ele não tirou vantagem disso, tá? Ele não tirou vantagem, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O que seria igual a Deus? Apesar de ter a forma de Deus dentro dele, ele não usou isso, ele não se apropriou dessa glória, ele não tirou vantagem pessoal dessa glória, ele não se aproveitou de privilégios de ser Deus, porque ele possuía já todos os atributos, mas ele não se apropriou disso. Ele esperou 30 anos do seu ministério para depois manifestar. Ele foi obediente à voz do Pai. Olha que coração mais humilde, tendo todo o poder para destruir tudo. Quem zomba, quem cospe, quem faz o que quiser, ele poderia falar: olha, anjo, por favor, destrói tudo. Aí João vai falar assim, mas, na voz de Jesus, mas se as faço, as coisas, as obras, mesmo que não creiam em mim, creiam nas minhas obras, Jesus falando, para que vocês saibam e entendam que o Pai está em mim e eu no Pai. Andou por nós aqui nessa terra, gente? Pode passar. Antes, todo mundo entendeu o que é usurpação? Vamos falar uma coisa que é um exemplo prático? Por exemplo, a pastora Rosânia teve uma ideia e ela comentou com um grupo de mulheres: olha, eu tive uma ideia no
nosso congresso, de nós fazermos assim, assim, assim. Aí um membro do grupo fala assim, passa os dias, pega o microfone e fala assim, eu tive uma ideia de a gente falar, usurpou a ideia dela, pegou a força porque gostou muito e tirou vantagem. Porque todo mundo fala, nossa, que ideia maravilhosa, parabéns, e ela não vai desmentir. Isso é usurpar. Carol, em casa acontece coisa semelhante com os louvores. O Sara apresenta alguns louvores bonitos e eu tenho usurpado. Exatamente, né? Não seria usurpação, por exemplo, seria usurpação se o Alexandre falasse, nossa, Toninho, como você está com um gosto peculiar para música, e você permanecer calado. Falar assim, nossa, que legal, é verdade mesmo, eu estou me dedicando. Na verdade foi a Jussara, né? Então isso é usurpar. Agora, você falar, não, eu trouxe uns hinos, a Jussara me mostrou, isso já não é usurpação, tá bom? Isso é plágio, né? É plágio. Não, mas desde que você cite, né? Vamos lá. Deu para entender então? Versículos 5 e 6, está na cabeça? Então tá. Ó, uma surpresa, hein? Quem acertar a última pergunta tem paçoca. Viu, Jonas? Viu, pastor Vanderlei? Tem paçoquinha. Tá melhorando isso. Tá melhorando, tá subindo de nível. Ai, não fala isso que eu fico meio orgulhosa. Vamos lá. 7. Então, volta um pouquinho no 6. Só para a gente fazer que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou, não teve por usurpação ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Por isso que a gente vê as pinturas, né, as obras de arte tentando falar, uns dizem Jesus foi moreno, uns dizem Jesus foi branco, uns dizem Jesus tinha olhos azuis, outros dizem não. Enfim, tem muitas especulações, mas o que nós podemos dizer é que Jesus era humano. Isso nós podemos dizer, e a gente vai entender isso. O que quer dizer esvaziar-se? No grego vai falar kenosis. Ou seja, ele não se esvaziou da identidade divina, sobrenatural. Ele viveu sua natureza humana, sem pecar. Abraçou a desonra sem merecer, quando ele encarnou aqui na terra. Então ele foi humano, abraçou a nossa desonra, a nossa injustiça e continuou santo. Como pode? Como pode? O seu autoesvaziamento foi renúncia de prazeres? Não, de si mesmo, da sua divindade. Ele renunciou. O que ele renunciou? Todo mundo fala assim, não, Jesus renunciou a privilégios. Que privilégios? Vamos falar dos privilégios que Jesus renunciou? Olha só, ele renunciou à glória celestial. A partir do momento que ele veio para cá, ele não teve mais o prazer de estar face a face com Deus. Foi fácil essa renúncia? Ele parou, porque agora ele pegou a forma humana. Ele renunciou à autoridade independente. Então, enquanto ele esteve aqui na terra, ele se submeteu à vontade de Deus. Então, ele não tinha vontade própria. Ele falava, faço a vontade do meu Pai. Ele renunciou, abriu mão das manifestações de poder. Então, ele entregou a direção da vida dele ao Espírito Santo. Ele abriu mão das riquezas eternas. Como assim? Jesus era rico no céu e veio ser pobre na terra. Porque Jesus tinha o quê? Riqueza que nós não podemos nem imaginar. O conceito de riqueza que nós temos hoje não chega talvez a gente não consiga imaginar a riqueza que havia ali no céu, que há ali no céu. Ele abriu mão. Para quê? Nascer de uma humana, num lugar pobre, até o lugar para ele reclinar a cabeça era emprestado, o barco era emprestado, o lugar que ele fez essa última ceia era emprestado, e o túmulo era emprestado. Tudo foi doado. Ele não tinha nada, tendo tudo.
Ele não tinha nada, tem tudo. Ele abriu mão do relacionamento, essa parte dói. Ele abriu mão do relacionamento favorável com Deus, porque a partir do momento que ele assume o nosso pecado, ele prova o gosto da ira de Deus. Por isso que ele fala, quando ele está lá na cruz, as pessoas ali ao redor zombando, as pessoas ali ao redor escarnecendo, no céu, ele também estava, o céu estava fechado para ele. Por isso que ele fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele fala isso, ele não fala por causa da dor. Ele fala que está muito pesado o pecado da humanidade. Ele não está reclamando da dor. Ele está reclamando do pecado. Ele fala, Deus meu, e Deus também não pode olhar para ele naquela hora, porque ele está carregando o pecado da humanidade. Então ele está, olha a humilhação que ele se dispôs. Então aqui, olha a atenção, nós já vamos falar mais sobre o relacionamento amigável que foi cortado. A atenção dos verbos que existem nesse versículo, que provam esvaziamento, doação, amor. Olha o versículo, vamos lá. Assumiu a forma de servo. Então assim, ele não era servo, ele assumiu a forma de servo. E tudo que servo representa. Se servo representa enxugar o pé de alguém, se servo representa servir no profundo alguém, parar tudo e visitar alguém que está morrendo, é isso que ele fez. Tornou-se semelhante, tornou-se, assumiu, tornou-se, tudo isso esvaziamento. Ele não era, ele assumiu, ele tornou-se, e ele foi reconhecido em figura humana. E aí a gente, o que eu estou falando que é a doutrina principal que você tem que entender? Você vai ter que entender, até o final dessa aula, que Jesus, ele foi 100% Deus e 100% homem. Sem se misturar, sem confundir e sem separar. E aí, como que você consegue fazer essa conta na sua cabeça? 100% Deus, 100% homem, sem se confundir, sem se separar. Até o final a gente vai entender. Próximo. Cristo, quando a gente fala 100% Deus, 100% homem, ele se tornou o Deus homem. Deus homem, plenamente Deus e plenamente humano. Como isso? Ele assumiu, novamente aí o verbo, as nossas fraquezas e condições. Então a nossa missão hoje é sair daqui entendendo isso, saber explicar isso, que o Deus homem, ele foi 100% Deus e foi 100% homem ao mesmo tempo. Eu vou te mostrar. Ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele sentiu tristeza e dores. No caminho do Getsemane, a tristeza que ele descreve ali é uma tristeza tão profunda da alma, algo que nós não conseguimos imaginar. Por mais que tenhamos passado por tristeza ou depressão ou angústia, aquela angústia ali ele sentiu. Ao mesmo tempo, olha um exemplo maravilhoso onde a gente consegue ver Jesus sendo Deus e sendo homem. Ao mesmo tempo em que ele dormia, sendo homem, porque estava cansado, estava lá no barco dormindo. Aí chegaram os discípulos: não te incomodas? Olha a tempestade. Aí ele levanta e é Deus. Ô vento, acalma aí. 100% Deus, 100% homem. Qual humano que consegue acalmar a tempestade, gente? E aí a gente vê alguns versículos que vão provar a humanidade de Jesus. Lucas vai dizer assim, Jesus ia crescendo. Peraí, mas não é Deus? Mas olha só, olha o que Lucas está falando. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Quem já viu algum pregador falar assim: eu
que quando Jesus era criança, ele exercia os poderes dele, escondia as coisas, sumia, desaparecia. Não. Ele foi uma criança normal. Uma criança normal. Ele chorou, ele ficou doente. Normal. Mas era Deus. Ele foi normal, tão normal que Tiago, o irmão dele, só ficou sabendo que ele era Deus depois que ele morreu. Tiago falou: meu Deus, eu estava com o Messias o tempo todo, na minha casa, dormindo comigo, brincando comigo, era o Messias, era o meu irmão. E ele só foi saber depois. E aí ele escreveu aquela carta maravilhosa de Tiago, onde ele é praticamente um pouco do Sermão do Monte, ele levando ali, apontando todas as coisas principais que ele aprendeu. Gálatas vai dizer: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, olha, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, igual todo mundo, vai pagar imposto, vai enfrentar fila, vai, o que mais que o humano faz? Pagar boletos, né? Vamos imaginar o boleto que tinha naquela época. Aí Paulo vai dizer assim: mas agora, olha o hino que a pastora Rosana cantou aqui, ó. Mas agora ele os reconciliou, ficou amigo pelo corpo físico de Cristo. Deus trouxe reconciliação para nós por causa do corpo físico de Cristo, mediante o quê? A morte, para apresentar nós diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Hebreus vai dizer assim, ó: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Glória a Deus. Hebreus também vai dizer: pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Escuta, todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então Paulo tentou explicar essa doutrina para os filipenses e para todos, para os colossenses, para os gálatas. Ele tentou colocar essa mentalidade. Ele precisou ser homem, mas nunca deixou de ser Deus. Próximo. Antes de pular para o 8, até aqui? Tudo bem? 8. Então a gente leu no 7 que ele se esvaziou. Agora a gente vai ver o quê? Ele se humilhou, tornando-se obediente até morte de cruz. Então Cristo sofreu a humilhação de encarnar. A primeira humilhação dele foi encarnar. Pisar nessa terra suja, corrompida, feia, cheia de pecado. Ele foi humilhado por nunca exigir direitos humanos. Então ele aceitou ser perseguido, ser traído, aceitou ser zombado por incrédulos, cruéis. Isaías vai dizer assim, ó: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Então imagina a ovelhinha sendo tosqueada pelo dono, sem abrir, sem fazer um mugidinho, um barulhinho. Assim foi Jesus, na mão dos escarnecedores. Mateus vai dizer assim: então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: e você não vai responder à acusação que eles lhes fazem? Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos.
Aí Jesus responde: tu o disseste. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Marcos vai falar. Então, mesma coisa, olha a outra versão. Então o sumo sacerdote se levantou diante deles e perguntou a Jesus: você vai responder a acusação que eles lhe fazem? Aí Jesus respondeu, nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo, o Filho bendito de Deus? E aí ele responde: tu o dizes. Primeiro Pedro vai falar: quando ele foi insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga com justiça. Então, nunca ofereceu resistência. Tanto que quando vão com aquela violência no Getsemane para pegar ele, não precisava. Ele estava pronto. Ele não revidou. Ele não correu. Né? Pedro ficou mais indignado que ele. E ele falou: calma, porque está tudo no plano perfeito de Deus. Próximo. Ele foi obediente até a morte. Ele chegou no nível mais baixo da humilhação. Ele morreu como um criminoso. O modo como ele morreu não foi um modo simples. Foi um modo de execução, que é a morte de cruz. A morte de cruz é uma morte lenta. E ela pode levar dias para acontecer. O sujeito fica lá pendurado e sabe Deus o momento que ele vai morrer. Ou asfixiado, ou o que mais? Fraco, desidratado, ele vai morrer. Não mata totalmente, né? E aí Pedro vai falar em Atos: esse homem lhes foi entregue por propósito determinado. Ou seja, tinha um propósito na vida desse homem, vocês não perceberam? Ele foi, na verdade, foi um propósito já conhecido por Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram ele, pregando ele na cruz. Pedro pregou. Paulo vai falar assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando assim: eu não morreria da forma como Cristo morreu. Você não morreria da forma como Cristo morreu. Ele tomou o nosso lugar, ele pegou a maldição e assumiu a maldição. Porque está escrito no Antigo Testamento: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por quê? Porque ser pendurado no madeiro era maldição. Os judeus odiavam esse tipo de execução. Então, por que então ele é chamado de Redentor? Ele é chamado de Redentor porque ele nos redimiu, porque ele substituiu, ele foi no nosso lugar, na cruz. Por isso que se você canta Redentor, Salvador, se entregou por mim, era eu, e foi o Senhor. Ele se tornou nosso advogado. Por quê? Porque ele cumpriu a lei com excelência para nós. Hoje a gente é salvo pela graça, por causa dele. Ele cumpriu a lei com excelências, com perfeição. E aí a gente fez uma troca injusta com ele. A gente deu a culpa para ele e ele dá a justiça para nós. Foi isso que aconteceu na cruz. A culpa foi e a justiça veio. E aí Deus começou a nos enxergar diferentes, justificados. Segundo Coríntios, Paulo vai falar assim: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça. Também teve um julgamento injusto. Ele foi julgado porque assumiu a nossa humanidade. E nós fomos justificados porque assumimos a humanidade perfeita dele. Olha que troca. Entregamos a nossa humanidade imperfeita e ele entregou a humanidade perfeita dele. E aí o julgamento foi sobre ele e não sobre nós. Próximo. Sendo humano. Como que ele foi humano também? Jesus não era onisciente quando ele estava aqui. Ele tinha as mesmas limitações que nós. Então, pode ver que ele não conseguia ir na casa de Jairo, curar a mulher do fluxo, ao mesmo tempo, ele era humano. Então, ele tinha que falar uma coisa de cada vez. Acho que na mente dele, se eu pudesse,
exercer aqui, eu já ia lá, já mandava Miguel, já mandava Gabriel, e tudo se resolveria. Mas ele teve que andar, ele teve que pedir licença para a multidão. Gente, dá licença, eu preciso ir. Aí ele chega e fala, sua filha não está morta, ela dorme. E assim vai, a mulher do fluxo passa por ele, aí ela recebe a bênção, ele para no meio do caminho e fala, aí ele foi Deus. Olha que coisa interessante, 100% homem pedindo licença para todo mundo, aí ele fala, alguém me tocou. Aí Pedro, claro, olha aí o povo, as pessoas esbarram no Senhor, as pessoas empurram o Senhor, é claro, um monte de gente, não. Aí vem a divindade, me tocou de um jeito especial, porque eu senti sair de mim virtude. Aí ele foi Deus. Não é lindo? E aí, ele também não tinha conhecimento quando ele estava aqui na terra. Porque a Bíblia vai falar, ele não sabia quando ele ia voltar, enquanto ele estava aqui. Mateus vai falar, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Hoje ele sabe, porque ele está à destra do Pai. Mas enquanto ele estava aqui, ele não sabia. Quer falar alguma coisa? Não? Glória a Deus. Então ele era limitado pelo tempo, espaço, necessidades físicas, sono, choro. Ele se fez mortal por nós, porque para ter a morte de cruz, ele precisava ser humano, ele precisava sangrar. Tinha a nossa aparência física, os mesmos órgãos que nós temos. Não é inacreditável isso? Porém, sem pecado. A gente tem até o rim pecaminoso, né? Tudo em nós é cheio de pecado. Coração, rim, pâncreas, pulmão, tudo, mente. E aí ele foi, sendo divino, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Aqui a gente traz uma foto dele ceando, sendo humano. E aqui ele na ascensão. Mas foi assim? É só uma representação, é só para ajudar a gente a imaginar, é só para ajudar a gente a pensar, ficar no nosso intelecto. Quando alguém falar Jesus ascendeu ao céu, Jesus subiu ao céu. Aqui foi logo depois da ressurreição. Como que ele estava depois da ressurreição? Ainda humano, com furo, teve que voltar ainda para falar para Tomé, toca em mim, sou eu. Que provação, né? Tem que voltar para essa terra de novo. O humano, ele e a sua incredulidade, né? Nós e a nossa incredulidade. Próximo. Tudo bem? Versículo 8, 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Por que Deus o exaltou sobremaneira? É uma continuidade. Ele está falando aqui, ó. Por causa de tudo isso que eu falei para vocês, Deus o exaltou sobremaneira. Por quê? Porque ele foi obediente, porque ele teve humildade e ele aceitou morrer. Então ele fala assim, ó, por causa disso, Deus não exaltou ele. Paulo fala assim, Deus exaltou ele sobremaneira. O que quer dizer? Além do normal, além do que ele tinha. Agora vai glória sobremaneira sobre você. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Olha o que Deus fez para ele. Calma aí, Jesus. Vai ter recompensa. E exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que é sobre, que está acima de todos os nomes. Ele começa agora a parte da celebração. Paulo, ele escreve os 3 versículos que nós acabamos de ler para falar da humilhação. E agora ele termina falando da exaltação. Olha que lindo, agora é a parte que termina bem. Aí começa a celebração da exaltação de Cristo. Foi exaltado, foi coroado, foi colocado à destra de Deus e se tornou o intercessor de quem? De nós. Porque por meio dele, a gente fala, o que a gente fala no final da oração? Em nome de Jesus, amém. Aí ele é o nosso intercessor. Único. Não é Maria, não é nenhuma outra divindade, não é o parente que faleceu, é ele. Atos 2, Pedro falando lá, gritando, Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato.
Ele está exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. O Pentecostes, estava todo mundo lá gritando de alegria. Ele falou, é o resultado, é o resultado. Imagina Pedro lá falando, é o resultado disso. Nós fomos testemunha, nós vimos. Aí, mais pra frente em Atos, o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram. Novamente aqui, uma repetição. Deus o exaltou à sua direita como príncipe, salvador, para arrependimento a Israel e perdão de pecados. Hebreus vai falar, portanto, visto que temos, já lemos, né? Um grande sacerdote que adentrou os céus, aqui depois da ascensão dele. Apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Então Deus devolve a glória para Cristo. Onde está escrito isso? João 17,5, ele fala, o próprio Jesus, e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Deus deu a mesma glória? Não. Deus sobremaneira. Nome que está acima de todo nome. Deus o colocou acima de qualquer divindade, é isso que quer dizer. Acima de tudo e de todos, Ele é Senhor. E o que quer dizer Senhor? Aquele que governa, aquele que é soberano. E é com este nome, em nome do Senhor, que nós vencemos as nossas lutas e alcançamos as nossas vitórias. 1 Coríntios vai dizer assim, graças a Deus, que nos dá a vitória. Por quem? Por nosso Senhor, Jesus Cristo. Próximo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Presta atenção nesse que a gente está encerrando. Para que ao nome de Jesus, o nome lá está acima de todo nome, se dobre todo o joelho nos céus, presta atenção, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então quando ele nasceu, ele veio através do ventre de Maria e ele recebeu o nome do quem? Jesus. Agora que ele ressuscita, ele vence a morte, ele recebe o nome de Senhor, Senhor absoluto, dominador, governador. E aí está falando aqui, ó, diante desse homem que morreu, humilhado, ressuscitou em glória, todo joelho se dobrará. Gente, presta atenção, é muito lindo. Quanto poder é demonstrado aqui? Estudiosos dizem que significa então, quando fala os céus, todo o universo é chamado para glorificar e exaltar Jesus, o Filho do Carpinteiro, como Senhor. Um servo humilde. E para quem é essa ordem? Primeiro, para o universo, né? Sabe aquele hino lá da harpa que a gente gosta de cantar? É o resumo desse salmo, depois vocês leem para a gente não tomar todo. Adorai ao Rei do Universo. E aí nesse hino vai falar: vermes, todo ser gigante, gramas, céus, astros, velhos, grandes e pequenos, graças rendei-lhe mais. É o Salmo 2. Então essa ordem é para o universo. Próximo. Essa ordem também é para os anjos do céu. Os anjos do céu, todo joelho vai se dobrar. Os anjos do céu. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aparência semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, e assentados nele estavam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão,
o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Sempre que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, e que é a continuação. Anjos dos céus, glorificando ao Senhor. Qual outro joelho vai se dobrar? O espírito dos redimidos, aqueles que já dormiram no Senhor, também vão se dobrar. Os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Quem mais pode virar? Os cristãos obedientes na terra. É você? É você? Está falando aqui, ó, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou, que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Essa ordem também é para os rebeldes desobedientes. E isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Crentes desobedientes. Os demônios e a humanidade que foi condenada. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência com Deus. Por meio da ressurreição de Jesus, que subiu ao céu, está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Próximo. Último aqui. Só para falar, esse último versículo que eu li, ele não está claro ainda. Eu acho que eu troquei, mas é do mesmo tema. Mas tem um que fala realmente dos demônios, né? Daqueles que foram condenados, porque até eles vão dobrar o joelho. Então, quando o autor fala assim, todo joelho vai se dobrar, acima do céu, no céu, na terra e embaixo da terra, quer falar disso, né? Profundidade. E aí, por último, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, toda língua confesse. O que é confessar? Confessar é admitir, reconhecer, afirmar, concordar, confirmar. E é isso que vai acontecer no final, em resposta ao senhorio de Cristo. O problema é que alguns vão confessar de modo voluntário, amoroso, consagrado, e outros vão confessar de modo penoso. Esse é o problema, né? Esse é o problema. E o que eles vão confessar? Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Isso é uma promessa. Isso vai acontecer. Além de ser tudo isso, governador, dominador, Jesus é Senhor no sentido de total autoridade e soberania, apontando sempre tudo para a glória de Deus, que é o propósito principal da minha vida, da sua vida, é viver para a glória de Deus. Paulo fecha isso dizendo assim: quando porém em tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Aí a gente tem aquele versículo que fala: porque por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Amém? Ficou claro? Vamos às perguntas para ganhar a paçoca? Estou brincando, a paçoca é gratuita, sem perguntas, tá bom?
Deus abençoe vocês. Obrigada pela atenção. Espero que tenha ficado claro. Se não estiver claro, manda